Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Começando um De Bem com você, inédito e diferente, né? Hoje, excepcionalmente, aqui da minha casa, por conta desse tempo de pandemia, mas isso não vai impedir que a gente tenha um bate-papo bacana sobre saúde e bem-estar. Vamos lá? No programa de hoje, a gente vai falar com pessoas que fizeram opção por serem vegetarianas e depois veganas, né? A gente vai falar a respeito disso, como é que é essa decisão, essa mudança de vida. E também eu quero trazer para vocês alguns dados. Esses dados eu consegui por meio do site da Sociedade Vegetariana Brasileira e eu vou compartilhar com vocês. De acordo com uma pesquisa Ibope feita, Ibope Inteligência, feita em abril de 2018 aqui no Brasil, portanto há 3 anos, 14% da população se declarava vegetariana. Quando essa pesquisa era expandida para a região metropolitana de outros municípios, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Curitiba, esse número subia um pouquinho, subia para 16%. E aqui no Brasil, a gente não tem uma estatística a respeito do veganismo, mas essa estatística sobre o vegetarianismo, ela representa um aumento de 75% entre a pesquisa realizada em 2018 e a pesquisa anterior, que foi de 2012. Esses 75%, eles representam juntos, né, a população da Austrália e da Nova Zelândia, que são mais ou menos 30 milhões de brasileiros, ou seja, 30 milhões de pessoas, isso em 2018, estamos em 2021, esse número provavelmente é maior, né? Visto que tem aumentado aí a busca por alimentação vegetariana, alimentação vegana. E a gente, como eu disse anteriormente, não tem aqui no Brasil uma estatística que fale a respeito disso em relação aos veganos. Mas nós temos dados dos Estados Unidos e do Reino Unido que a gente pode fazer uma comparação e fazer até uma especulação desses dados aqui para o Brasil. Isso porque lá nos Estados Unidos, 50% dos vegetarianos, lá a população é de 16 milhões de vegetarianos, metade se declara vegana. Esse dado é do Instituto Harris Interactive. E no Reino Unido, aproximadamente 33% dos vegetarianos se declaram veganos. Então, se a gente pegar essa projeção dos 33% lá do Reino Unido, que lá são 1.680.000 pessoas veganas, esse dado é do Ipsos Mori Institute, e se a gente considerar, trouxer essa porcentagem aqui para esses 30 milhões de brasileiros de 2018, a gente vai ter uma população vegana de mais ou menos 7 milhões de pessoas, que também é um número bem expressivo, né? Então agora eu quero parar de falar sobre esses números e trazer outras informações, trazer os nossos entrevistados para conversar com a gente, contar mais sobre esse universo. E por isso eu estou aqui com o Rodrigo Oliveira, ele é empreendedor vegano, e também com a Silvana Portugal, que é nutricionista. Pessoal, muito boa tarde. Muito obrigada por vocês terem aceitado participar do programa aqui com a gente. Boa tarde, Ana Flávia. Boa tarde, Silvana. Obrigado pelo convite. Tá certo. E Silvana está com a gente? Estou aqui. Boa Ah, tarde para você, Ana Flávia. Muito obrigada por esse tema que eu amo muito falar sobre isso. E também, bem-vindo, Rodrigo. Estamos aí para espalhar um pouquinho desses benefícios que é sobre a dieta vegetariana, que eu acho que todos deveriam experimentar, que é muito legal. tá certo. Eu queria saber, vou começar até por você, viu, Silvana? Eu não quero fazer uma pergunta do ponto de vista conceitual, não, que eu acho que a gente vai ter muito tempo para falar a respeito. Mas eu quero saber de você, o que que é ser vegetariano? Fazer essa opção, né, por ser vegetariano, por ser vegano. Então, eu optei há 27 anos atrás por ser vegetariana. Iniciei minha jornada como vegetarianismo, porém, logo eu
descobri que eu era alérgica à proteína do leite, então eu já descartei também todos os laticínios da minha vida, e o ovo, ele não entrava na época na minha dieta. Então, praticamente eu fui vegana esse tempo todo. Só que antigamente, 27 anos atrás, ninguém se falava disso. Eu era como se fosse um ET aqui em BH, né? Sozinha. Então, isso foi uma busca minha, foi pelo curso de meditação que eu fiz, e nesse curso de yoga tem essa questão da dieta ser vegetariana, e aí eu fiquei muito interessada. E o que mais me tocou foi quando uma das professoras perguntaram se a gente comia animais. Eu levei um susto. Eu falei, não, eu não como animal, né? Porque eu achei um pouco violento, assim, comer um animal. Só que sim, né? Eu comia. Só que naquela época eu remetia isso e parei para refletir, falei, nossa, eu como animal, eu como carne, eu como frango, e eu comia isso, eu era bem novinha na época, e aí foi por isso que eu me interessei em estudar o tema. Então, assim, vamos entender o que é isso, né? E o que seria também esses animais, por que eles chegam aos nossos pratos hoje? Porque o animal tem que chegar ao prato do ser humano com tanta diversidade, com tantas coisas para a gente comer e ter acesso a isso tudo. E eu comecei a ficar encantada com essa dieta vegetariana, aprendi muito. Eu lembro que eu tive que aprender nomes de alimentos que eu nem sabia na época. Pensei, olha que legal, dá para fazer muitas coisas. E foi por isso que eu fiquei bem incentivada sobre o tema, sobre a dieta, o tipo da dieta, né? E fui aprendendo, e aí achei interessante como eu estudava muito, que eu ficava com medo de passar mal, que isso já vem com a gente, né? Ah, você é vegetariana, não come carne, vai passar mal, vai ter anemia e tal. Eu nunca tive nada disso, nunca tive uma anemia na minha vida. E você, Rodrigo? Então, comigo foi um pouco diferente. Eu, na época, fui fazer uma viagem para o Jalapão e coincidiu com a época da Semana Santa. Mas não foi por uma questão religiosa que eu escolhi fazer um desafio. Queria ficar um tempo sem comer carne, né? E como era a Semana Santa, eu sabia que as pessoas não iam ficar me oferecendo. Então, foi propícia essa época. Aí, nessa viagem, eu conheci uma pessoa que tinha 20 anos que não comia carne. E ela era maratonista e super saudável. Aí falou, olha, você vai se sentir bem melhor depois que você voltar e espero que você não volte a comer carne, porque você vai perceber uma melhoria no seu sono, na sua qualidade de vida, na sua disposição. E realmente isso aconteceu. Mas eu também não esperava que fosse continuar sem comer carne. Mas em Belo Horizonte, uma amiga minha me aplicou um documentário. Ela me apresentou um documentário que chama Cowspiracy, tem até no Netflix para quem quiser assistir. E esse documentário ele mostra a questão da sustentabilidade. E eu gosto muito de natureza, gosto de viajar, gosto de acampar, fazer trilhas no meio do mato. E eu percebi que eu estava contribuindo para destruir uma coisa que eu gosto. Então a questão ambiental foi muito forte também. E eu já sabia da questão da exploração animal. Então todas essas coisas juntas me fizeram optar por não consumir mais carne. Aí depois de alguns anos, eu conheci alguns ativistas veganos e comecei a conhecer um pouco mais sobre veganismo. Aí, como eu também gosto muito de animais, foi inevitável que eu deixasse de consumir qualquer produto de origem animal e me tornasse vegano. E vegano já tem 3 anos que eu sou, e que eu não consumo carne tem pouco mais de 5. Legal. Gostaria de ter parado antes, como parou a Silvana em Portugal. Legal. E tanto a Silvana quanto você falaram uma coisa que me chamou a atenção. A Silvana falou da variedade de alimentos, né, de opções que chegam à nossa mesa envolvendo a carne, e você falou que começou esse movimento numa época em que não teria muita gente te oferecendo carne. Então eu queria saber, essa questão cultural que a gente tem no Brasil de consumir carnes, e você vai a uma lanchonete no centro da cidade, não tem praticamente. Opção vegana não tem, né? Uma opção vegetariana ainda se encontra.
Isso é um empecilho no dia a dia de quem quer parar de consumir a carne? Quem pode Olha, é um começar? pouco mais difícil, mas para quem tomou essa decisão de não contribuir de qualquer forma para a exploração animal, né, sabe das consequências, é um preço a se pagar. Eu prefiro passar fome, não como mesmo nada de origem animal, fico com fome se for o caso, mas é muito difícil se você não conseguir achar uma lanchonete, você tem opções de ir no sacolão, comprar uma fruta, você pode carregar comida com você. É muito difícil você ficar muito tempo sem encontrar nada que seja totalmente livre de exploração animal, sabe? Então, eu não sei como é que é com a Silvana, mas eu não tenho tanta dificuldade, não. Eu vou no churrasco, levo minha comida, né? As pessoas que estão lá comendo carne, às vezes experimentam da comida que eu levei, gostam. Então, algumas pessoas já pararam de consumir carne também, por minha influência, né? Eu não parei de consumir por causa do sabor, porque o sabor eu gostava. Eu parei de consumir por causa das consequências, né? Que Uhum. tem do consumo. Eu não cheguei a consumir muitas coisas que pessoas da minha idade na época poderiam consumir, começaram a consumir, como comida japonesa, nunca experimentei, frutos do mar, nunca comi. Então, assim, eu não sinto falta dessas coisas, então eu nunca busquei isso. E lanchonetes, eu não era muito costume meu ir, porque eu sempre carreguei minha comida, eu sempre levava alguma coisa. E também eu já sabia que não tinha, né? Então sempre tinha assim, não tem carne, tem presunto. Mas esse aqui é de frango. Então, gente, carne, que a gente fala carne, mas a gente quer dizer animais mesmo, em geral, né? Tanto da carne vermelha, carne branca, os embutidos também. Então, eu não tive essa dificuldade. Eu não acho que é um empecilho, porque hoje quem quiser ter saúde precisa sair com merendeira, porque senão vai comer mal e vai comer alimentos ultraprocessados, congelados, esquentados em micro-ondas, que não tem benefício nenhum para ninguém. Gente, o papo tá ótimo, nem parece, mas já passou a primeira parte do nosso programa. Eu vou parar aqui para o intervalo, é rapidinho e daqui a pouquinho, de bem com você, tá de volta.